mesmo em relação a prognóstico, enfim. Então, a gente tem alguns mecanismos, né? Que o clássico, o principal, talvez o mais incidente, é o cardioembólico, né? Ou... Ai, gente, desculpa. Foi super bem. Foi super bem, vai. Ah, não, deleta isso. Bom, acho que agora a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos do AVC que são importantes, né, pra gente, principalmente que trabalha com esses pacientes ainda na fase aguda, né, na internação. É importante que a gente conheça esses mecanismos para poder entender qual que é o contexto clínico desse paciente e conseguir segui-lo, né? Acho que o clássico, um dos principais, é o cardioembólico, né? Então, se esse paciente já tem alguma complicação, alguma alteração cardíaca, seja uma fibrilação atrial, né? Seja alguma outra cardiopatia, isso vai poder, sem dúvida, favorecer aí, sendo um fator de risco. Tanto é que toda a investigação de exames, né? Dentro da internação vai ser feita com esse paciente ainda, né? Então, ecotranstorácico, todos esses exames aí de investigação. O outro mecanismo que a gente tem, né, é a dissecção arterial, que também é relativamente comum, né? E aí acontece muitas vezes, pode ser traumático ou não, né? Muitas vezes o indivíduo ele pode ter aí já o mecanismo de dissecção não só numa situação traumática. Mari, eu vejo muitas pessoas com dúvida na palavra dissecção. O que seria uma dissecção de uma artéria? Pensa uma corda, né? Então, quando a gente tem uma corda, o que acontece? Ela tem ali, obviamente, a estrutura que compõe a corda. Pensa que a estrutura é a parede da artéria, né? E da mesma maneira que você tem ali, ao longo da vida, placas de ateroma, ou seja, de gordura, né? Isso favorece essa artéria adoecer, né? Então, é como se ela, literalmente, a corda, ela desfiasse. É por isso que é mais comum em idosos, né? Exatamente. E aí, quando ela desfia, o que acontece com os trombos, com os microtrombos que tem ali circulando? Porque eles estão ali, independente. Eles vão e subocluem a circulação colateral. Chuvera, né? Isso é interessante para a gente pensar no seguinte sentido, que a artéria, ela não ficou dessa maneira do dia para a noite. Exatamente. Ela veio piorando aí durante anos. Aí, às vezes, começou uma artéria ficar ruim aos 20 anos de idade, foi desembocar lá aos 60 anos. E isso significa que depois do AVC a artéria voltou ao estado saudável dela? Não. Então, uma vez que o cara tem AVC, a artéria continua lesada. Então, a chance dele ter outro AVC pelo mesmo mecanismo é muito grande. Isso reforça o porquê que é bom saber o mecanismo do AVC. Sem dúvida. Às vezes a gente encontra, né, pacientes depois do AVC na enfermaria. Toma cuidado que tá com 80% da artéria de obstrução, né? então a gente tem que isso prestar atenção. Isso puxa para um outro mecanismo, né, que é a estenose carótida, né, que também é muito mais comum em idosos. Então, pensa que ao longo dos anos, o churrasco do final de semana, o bacon, né, uma hora a conta chega, né? Então, a artéria, ela vai diminuindo o lumen dela, o calibre, com esse depósito das placas de ateroma. E aí, o indivíduo chega já, né, com sintoma, com AIT ou com o próprio AVC já, e aí com um quadro desse mecanismo que é a estenose. Isso que a Rebeca falou também é interessante, que você vê o quanto que o parênquima ele é adaptável. Então, o paciente vai começar a sentir sintoma ou vai ter redução da função do parênquima quando você tem uma oclusão acima de 70%. Então, até 70% o organismo se ajeita, o organismo se adapta. Depois, 70% que vai começar a ter uma lesão ou uma alteração de função, que aí o paciente vai procurar uma ajuda e tudo mais. E isso pode acontecer aos pouquinhos e isso subitamente ocluir, ou isso vai acontecendo de uma hora para outra. Então, um trombo que estava lá embaixo se deslocou
e que lá embaixo ele tinha uma oclusão de, sei lá, 10%, mas na hora que ele se deslocou para uma artéria menor, de menor calibre, aí ele já começou a ocluir 80% e já teve uma baita repercussão funcional. Por isso que a gente tinha que investir, né, em prevenção. Porque a Sim. gente é jovem, é só um Mac hoje, é só um churrasco Exatamente. hoje. Eu não tô vendo o que tá acontecendo comigo, mas Exato. é como o Gilson falou uma vez pra gente, que é como a gente vai jogando a poeira pra debaixo do tapete hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, vira uma bola de neve. Quando você tá idoso, acontece essas coisas. Tem um trabalho de 2013 de rastreio epidemiológico de AVC que conseguiu identificar que tem uma maior prevalência de eventos em países subdesenvolvidos, porque eles não investem em atenção primária. Então, muitos dos AVCs que poderiam ser barrados na prevenção primária, desde uma alimentação saudável, atividade física, ou até mesmo um rastreio de pressão, de diabetes, uma dislipidemia que estava ali descontrolada. Então, quando a população carece desse rastreio, dessa atenção, acaba evoluindo para uma coisa que poderia ser modificável, né? Total. E a gente vai falar, né, no próximo vídeo, dos fatores Sim. de risco modificáveis e não modificáveis. Ótimo. Aí, continuando nos mecanismos. Acho que fechando, doença de pequenas artérias, né? Então, está muito associada a fatores genéticos. Isso não pode ser descartado, principalmente em AVC em jovens, né? Então, pacientes jovens, crianças também, né? Sim. A doença de Moyamoya é uma das prevalentes, né? Na população jovem. Acho que fechando esses... Dos mecanismos. Acho que são esses do Toast, né? E aí só um adendo, doença de Chagas, que a gente tem bastante aqui no Brasil, mas que há muito tempo tinha muito mais intensidade. E eram uns mecanismos para AVC. Então, com o tratamento, né, não recente, mas até mesmo de longa data, a gente vem tendo menos incidência de AVC por doença de Chagas ou complicações cardíacas da doença de Chagas, né, com o passar do tempo. E, de novo, é atenção primária, né? Prevenção. Aí, já puxando esse gancho, a gente vai pros hemorrágicos, né, que tem 2 grandes tipos. A gente tem o intraparenquimatoso, que é aquele extravasamento de sangue dentro do parênquima, sem contato com a meninge. E a gente tem o hematoma subdural, que aí eu já tenho um contato sanguíneo com o parênquima, mas agora tendo em vista a meninge. São os 2 grandes tipos aí de AVC hemorrágico que a gente consegue ver com facilidade nas tomografias. A gente até podia falar em outro vídeo, né, sobre momento. tomografias. Sobre né? o tomo, né? Mas eu acho que é isso. Sucesso. Excelente. Até o próximo.